Olá, olá, bem-vindo ao canal, bem-vindo, obrigado aí pela presença, obrigado por acompanhar aqui o nosso trabalho. Então, aqui é um terceiro vídeo, venho aqui falar um pouco mais sobre esse conceito fascinante que é o conceito de transhumanismo, né? Nos primeiros vídeos, nós ficamos fazendo um movimento duplo, de circunscrição ali num sentido um pouco mais específico do transhumanismo, meados do século XX, quem é que lança esse termo, né, como é que ele chegou, quem são os principais proponentes, eu vou falar um pouco mais disso agora, e esse sentido macro, né, que seria um segundo ponto, que seria pensar um pouco mais essa noção da amortalização, a imortalização, vamos falar um pouco sobre a diferença entre esses dois conceitos, e como isso está difuso no imaginário humano desde muitos milhares de anos, e eu mencionei a alquimia aqui como um dos principais saberes ligados a essa promessa ou essa expectativa de imortalização do humano, né? De amortalização no caso, depende do ponto de vista. Depois eu vou falar sobre a diferença desses conceitos. A alquimia é um saber muito arcaico, talvez seja uma das religiões mais antigas do mundo, e ela pertence àquilo que alguns especialistas, né, cientistas da religião, têm chamado de religiões tecnológicas. Então isso pode parecer muito contraintuitivo, estranho, né? A gente olha a religião, a última coisa que a gente imagina é que uma religião possa ser tecnológica, né? A gente imagina sempre a religião ocupando-se das esferas da natureza, da alma, do espírito, da consciência, da mente, do amor, dos valores, da comunidade, né? E tudo isso. Mas, no entanto, uma das religiões mais arcaicas e mais imemoriais da humanidade, que talvez até transcenda o Homo sapiens, por sua vinculação tecnológica, é a alquimia. Então eu falei um pouco disso, esse é um tema fascinante, eu já estudei alquimia durante um bom tempo, sobretudo por conta dos tratados alquímicos, eles são maravilhas assim de riqueza plástica, de conceitos, né? São quase que tratados anarquistas das imagens, né? A proliferação dos tratados alquímicos ali na Europa no século XIII até o século XVI, XVII, é incrível, né? A alquimia está na gênese da ciência moderna também, está na gênese da química, né? Na verdade, a transformação da alquimia a partir do século XVIII, ela vai redundar na química, e não por acaso Newton, né? Newton, o cientista Newton, ele tinha mais livros de alquimia em sua biblioteca do que livros propriamente de ciência. Então, a alquimia ela é um saber subterrâneo que ela vai construindo muito do mundo que a gente conhece, porém ela continuou subterrânea e oculta e nós temos pouco acesso a ela. Há muitos pensadores do século XX que levantaram essas questões, mas agora eu quero me restringir um pouco mais mesmo só a essa especificidade da alquimia, não essa pletora de imagens, né, essa proliferação de imagens riquíssima, né, o campo imagético da alquimia, mas me ater um pouco mais à relação entre alquimia e tecnologia, que isso é o que importa. Então, eu que mencionei que são essas religiões tecnológicas, que estão lá na origem da litos, né, da idade da pedra, né, e isso está ligado a esse atrito das pedras e a produção do fogo. Como diz o filósofo Peter Sloterdijk, nós não descendemos dos primatas, nós descendemos das pedras. Essa é uma frase muito curiosa de Sloterdijk, como sempre ele é muito capcioso e muito arguto, né, nas formulações. A gente pode não concordar muito com as teorias dele, mas que ele é muito inteligente, ele consegue colocar as teorias e os conceitos de um modo muito sofisticado e muito interessante, e isso ele consegue. E por que isso? Claro, Sloterdijk não está negando a teoria da evolução de Darwin. O que ele está querendo dizer é que nós descendemos desse primeiro movimento técnico, que é o movimento de atritar pedras, né? E de produzir fogo, de domesticar o fogo. Então, o fogo não é mais um acidente que nos vem de um relâmpago e que um hominídeo de 60, 70 mil anos atrás ele deveria ficar estarrecido com aquilo. Ele não sabe exatamente o que é aquilo, ele vai dar nomes para aquilo. Algumas divindades, como que era o filósofo Ernest Cassirer, naquele livro dele, Linguagem e Mito, um belo livrinho sobre a gênese da linguagem, o nome de Zeus, por exemplo, seria uma onomatopeia do relâmpago, né? Zeus. Tanto que a palavra Zeus ela vem do indo-europeu, que é Diaus, né? Que uma pronúncia dessa proto-língua indo-europeia, que é o indo-europeu, ainda mantém esse Deus, Zeus, 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 que seria essa onomatopeia do relâmpago. Então, muitas dessas divindades surgem com desse embate do humano com a natureza, e no caso,
Claro, então o hominídeo ele não tinha domínio sobre aquilo, mas daí ele percebeu que então ele conseguia dominar o fogo. E esse dominar o fogo está na gênese da alquimia, está na gênese de todo um imaginário mítico religioso, né? O fogo de Prometeu, né? Prometeu que vai roubar o fogo dos deuses para trazê-lo para os humanos. O que é isso? É o próprio modo pelo qual o relâmpago, que é uma divindade, que é Zeus, que é do Olimpo, que diz respeito aos deuses, ele pôde ser capturado e preservado pelos humanos. Tanto que também o relâmpago ele é representado a partir da serpente, né? E isso, o grande pensador das imagens, vou falar bastante dele em outros momentos aqui do canal, que é o Abhi-Vabhu, que é um dos maiores pensadores do século XX, na minha opinião. Ele tem um livro chamado O Ritual da Serpente. Ele vai lá morar com os índios Hopi, no México, no Novo México, e ele percebe que existe uma relação cosmológica dos indígenas com a serpente, porque eles imaginam que a serpente é um relâmpago terrestre, né? Ou seja, a imagem do relâmpago, né, do raio, né, do relampear, no céu corresponde à relação que eles estabelecem com a serpente. Por que eu estou trazendo todas essas coisas? Porque, no fundo, quando a gente vai fazendo essas retrospectivas, a gente percebe que a relação do humano com a tecnologia é uma relação muito arcaica e tão primordial quanto a relação do humano com as religiões, né? Desde as primeiras religiões, desde o animismo, desde as formas mais difusas de crenças em divindades, agências da natureza, deuses, né? Um grande deus, depois nas religiões monoteístas e assim sucessivamente. Então, esse é um regime macro. Por que eu estou explorando muito esse macro? Porque quando nós vamos falar de transhumanismo, um dos aspectos centrais do transhumanismo é a retomada desse tipo de imaginário religioso, né? Que é justamente uma das linhas do chamado transhumanismo religioso, né? E aí, mas não é um tipo de religião exatamente católica, não está ligado às religiões tradicionais. Então a gente tem que escavar e buscar lá na alquimia, no hermetismo, na gnose, nos gnósticos, né, que é uma grande miríade de textos, aí, um movimento contemporâneo de Jesus ali, que toma muito fôlego, que é muito potente nos primeiros séculos da era cristã, até eles serem exterminados, né, assassinados, mortos, perseguidos, as obras queimadas e destruídas, quando o cristianismo se instaura, e toda essa tradição que a gente chama de hermetismo também, vamos falar sobre isso. Então, alquimia, gnose e hermetismo são três grandes matrizes que estão no subterrâneo de muita coisa que foi produzida pela humanidade, em termos de conhecimento, de ciência e de tecnologia e de filosofia. Só que esses conhecimentos, eles são conhecimentos que ficaram ocultos, são conhecimentos que produziram muitas coisas, mas muito no nível subterrâneo. E aí, a partir da modernidade, é que eles vêm à tona e eles adquirem uma grande potência. E essa é uma das teses de alguns autores transhumanistas, né? Entre eles, por exemplo, Eric Davis, não é exatamente um transhumanista, mas é um estudioso de religiões tecnológicas, e ele tem uma obra central nesse sentido chamada tecnognose, ou seja, uma relação entre a técnica e a gnose, que é um tipo de conhecimento específico, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, vamos sempre trabalhar nesses dois grandes andares, né? Pensar aqui uma estrutura mais histórica do transhumanismo, pontuando alguns elementos, e pensar nessa dimensão simbólica, poderíamos dizer até arquetípica, né? Pensando com Jung, que é um grande sábio, né, e um dos maiores conhecedores de alquimia de todos os tempos, né? No fundo é um pensador gnóstico, Jung, tecnicamente, ele usava um anel gnóstico, né, no dedo, e ele tinha a obra dele estruturada do ponto de vista gnóstico. Então, pensar nessa grande matriz aqui, que a gente pode chamar de arquetípica também, né, no sentido platônico e no sentido junguiano, que permeia o imaginário humano e que está relacionado à tecnologia, e mais do que isso, a essas possibilidades que a tecnologia tem de alterar o ser humano na sua radicalidade, na sua essência, e talvez naquilo que ele tenha de mais irredutível, que seja a sua natureza biológica, né? Então, vamos ficar por aqui, e aí num próximo vídeo a gente vai explorando um pouco mais e falando um pouco mais, porque esse é um tema fascinante, é um tema que tem muito a trazer para a gente, e é um tema muito, muito polêmico sobre alguns aspectos, né? Mas eu espero vocês, siga aqui o canal e continue vendo
aqui essas nossas produções, que a gente sempre está tentando trazer coisas em profundidade e conceitos interessantes para vocês. Um grande abraço, valeu!